Bom, eu vou fazer algumas boas-vindas, então, aqui antes da gente passar de fato para a nossa sessão de hoje. Quero agradecer imensamente a presença de todos em nome da ITEC. Eu faço parte do time da ITEC, a International Teaching Artists Collaborative. Se vocês ainda não conhecem ou ainda não ingressaram na plataforma gratuita da ITEC, sintam-se convidadas e convidados a fazer parte da ITEC. Depois eu posso colocar aqui no chat o site, as redes sociais para vocês seguirem também. O Think Tank é um evento online mensal, desenvolvido pela ITEC, onde a rede convida pessoas, arte educadores, artistas de maneira geral, que fazem parte da rede, para vir trazer um pouco da sua prática, de trazer um pouco de reflexão sobre seus trabalhos e como eles acontecem. Então, é um evento completamente aberto para a comunidade da ITEC. Fiquem por dentro através do site, das redes sociais e tudo mais. Tem várias sessões que já estão gravadas disponíveis no YouTube da ITEC. Bom, nessa sessão de hoje, então, o nome da nossa sessão é Encontro de Professores Impossíveis, Diálogos sobre as práticas artísticas e invenção dentro da sala de aula. Vai ser com a Karina Levitan, que está aqui com a gente, Luciana Gorgonha, também aqui com a gente, Mariana Rosa, eu e Matheus Hoffman. Nós todos somos aqui do Brasil, de diferentes cidades, cada um depois vai falar um pouco sobre si, e gostaria já de passar, então, para a nossa agenda do dia, o que que vai acontecer hoje. Pessoal, por gentileza, a qualquer momento que vocês sentirem que querem comentar alguma coisa, me avisem. Eu não tô vendo todo mundo, tô vendo algumas pessoas porque eu tô compartilhando a tela, mas o chat tá aqui e liguem os microfones a hora que vocês se sentirem à vontade, porque a ideia é, como a gente falou, que seja um bate-papo, que seja uma conversa. Bom, a nossa agenda do dia, então, é essas boas-vindas, né? Novamente, muito obrigada por estarem aqui todas, especialmente os meus colegas também que estão aqui, vão compartilhar, né, sobre a prática, sobre os seus trabalhos e pesquisas. A gente vai falar um pouco sobre a Escola do Impossível, que é o projeto desenvolvido pela Platô, que é uma companhia, um estúdio aqui do Brasil, que nos une. Então, nós nos conhecemos trabalhando, né, nesse projeto Escola do Impossível. A gente vai falar um pouco dele. Vamos falar um pouco das nossas trajetórias e vamos assim adentrar nesse lugar do professor impossível. O que que é essa identidade? Como é que a gente construiu essa figura, essa persona, né, que habita um lugar de entre personagem e entre professor, um lugar interessante e provocador para a gente quanto arte educadores. A gente vai falar um pouquinho dessa invenção dentro da sala de aula e depois a gente vai abrir para o bate-papo, perguntas. Então fiquem conosco, que a ideia é a gente trocar sobre isso e vocês também que estão nos assistindo trazerem perguntas e trazerem também as suas práticas enquanto arte educadores, artistas, curiosos, etc. Então, vamos lá. O que nos une é a Escola do Impossível, como eu comentei anteriormente. É um projeto desenvolvido pela Platô, onde nós começamos a trabalhar como arte educadoras e arte educadores. É um projeto que fala sobre mudanças climáticas e aquecimento global. A Platô, ela vem desenvolvendo nos últimos anos uma metodologia, uma abordagem pedagógica própria, chamada Aventuras de Aprendizagem, que se questiona entre várias coisas, mas essa grande pergunta: e se aprender fosse uma aventura? Então, os projetos desenvolvidos na Platô têm esse empurrão, digamos, essa, esse, a- esse approach de e se aprender fosse uma grande aventura? E se coisas fantásticas acontecessem dentro da sala de aula? E se o futuro conseguisse se comunicar com o presente? E se nós conseguíssemos criar outros mundos dentro de uma escola? E se, e se, e se? Então, depois a gente vai adentrar um pouco mais sobre a nossa abordagem da Platô. E aí, a Escola do Impossível, ela é um projeto que vem acontecendo, então, desde 2021, quando teve o piloto,
E as pessoas que estão aqui não são todos os arte educadores que já passaram pelo projeto. Nós somos em mais do que 4 pessoas, mas essa tarde nós estamos representando aqui um grande time, né? E o que me deixa muito feliz, porque são pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos anos. Então a gente cria essas aventuras para reimaginar mundos possíveis e a Escola do Impossível é uma delas. A gente pode falar da Escola do Impossível por várias perspectivas. A gente, inclusive, aqui hoje, deixa eu ver, eu sei que já entrou lá na call, aqui a Francine Kliman, que está aqui nessa sessão de hoje, que está aqui com a câmerazinha desligada, mas eu sei que está ouvindo tudo. Ela é diretora, da Platô, então também depois, Fran, se quiser ligar o microfone, mas para o final, enfim, para também trazer, né? A tua perspectiva, enfim. Mas a escola do impossível pode ser falada de várias formas. Ela pode ser falada do ponto de vista da direção, por exemplo, né? Com a Francine, ela pode ser falada do ponto de vista das escolas que receberam os projetos, ela pode ser falada do ponto de vista pedagógico, artístico, de impacto social, etc, etc. E ela também pode ser falada sobre o olhar dos professores impossíveis que estão em sala de aula facilitando o projeto, que estão em sala de aula fazendo. Deixa eu só admitir uma pessoa. Desculpa, estou dividida em várias funções aqui hoje, gente. É, então e a escola do impossível também pode ser falada e contada através do olhar dos professores impossíveis. E é um pouco isso que a gente gostaria de fazer hoje. Então a gente vai convidar vocês a conhecer esse projeto através de um olhar muito peculiar, muito único. Segura aqui o cesto. Oi? Será que foi sem querer? Eu vou ativar. Sandra Souza, desativei o teu microfone. Não sei se estava querendo falar alguma coisa, mas se precisar de novo, é só abrir. Bom, como eu estava falando, hoje a gente vai contar sobre a Escola do Impossível através de um olhar muito peculiar e muito único, que é o de quem viveu a experiência enquanto facilitador, enquanto arte educador. E depois a gente fala mais um pouco sobre o projeto e atravessamentos e tudo mais. Bom, a primeira pessoa que eu quero convidar, então, a falar, a começar a sua fala, a sua apresentação, é a Luciana Gorgonha, a nossa professora de origens. Lu, vou passar a palavra para ti e fica à vontade para gente seguir esse papo. Olá, pessoal. Eu sou Luciana, como Mariana já apresentou. Dentro do projeto Escola do Impossível, eu sou a professora de Origens e foi e é um prazer fazer essa educadora tão peculiar, tão particular. Nós já entramos na sala de aula com uma áurea de mistérios e muita coisa acontecendo, porque para as crianças aquilo é inédito, surreal. E já começamos perguntando para eles: ué, vocês não conhecem a disciplina de origens? Como assim? E aí eles dizem pra gente: não, porque nós aprendemos português, inglês, geografia, matemática, história. A gente nunca ouviu falar sobre isso. E daí a gente começa então a contar um pouco sobre quem nós somos e por que nós estamos ali. E então começamos como estagiários, nos apresentamos assim, entrando na sala de aula. Oi, tudo bom? Nós estamos aqui para fazer um estágio, apresentar um pouco sobre o que nós estudamos ao longo da nossa vida para vocês. Só que, para todos os efeitos, não sabemos que alguns dias antes eles já receberam na escola um, um maquinário diferente, uma roda que ilumina e tem vários livros, e para eles aquilo é um grande mistério, mas para nós já estamos por dentro de tudo o que está acontecendo, e é, na verdade, um convite para que eles colaborem com a SOS, que é a Sinestesia Organização Secreta, e convidar a eles para embarcar conosco nesse salvamento
do planeta, mas até esse momento eles estão. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? E daí, então, a gente vai contando um pouco sobre quem nós somos. Professora de origens, por que origens? Porque eu sempre fui interessada em compreender a origem de todas as coisas, entender de onde nós viemos, quem nós somos, e a partir do momento em que tentei entender a minha própria identidade, quem eu sou e a minha própria origem, acabei me tornando a professora de origens e pronta para procurar explicar a eles a origem de todas as coisas que eles quiserem saber. Então, conta um pouco da minha trajetória, como é que foi para mim descobrir que houveram pessoas antes de mim que vieram de lugares muito distantes, que foram trazidas até o território onde eu habito, no Brasil, e que construíram a história que a gente conhece hoje. E e daí eu conto um pouco sobre como é que foi essa travessia dessas pessoas até chegarem ao Brasil, conto um pouco sobre como é que essas pessoas lidavam com as suas crianças, já que nós estamos tratando com crianças. Normalmente elas têm 9, 10 anos, e daí eu apresento um pouco sobre a história das abaiomis, que eram as bonecas feitas através dos tecidos das mulheres que estavam ali naqueles navios, passando por uma intensa viagem. E então, para entreter essas crianças, elas rasgavam os tecidos das próprias vestimentas e construíam essas bonecas de pano. E depois eu conto um pouco sobre o que são os adornos de cabeça, os turbantes, que é como eu me apresento a maior parte das vezes para elas. E aquilo já é uma grande coisa, assim, porque eles acham aquilo muito diferente, não é convencional, não é comum ver pessoas com tecido amarrado na cabeça, o que é isso. Então eu conto um pouco para eles também sobre o que é o turbante, qual é a representação dele, por que que isso é importante dentro, principalmente das comunidades em África, a importância da cabeça e de proteger a cabeça, a ligação que a cabeça tem com o espiritual, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E então, dentro de toda essa abordagem, eu me apresento como professora de origens e também faço esse momento de, ok, agora tem esse maquinário aqui que eu não sei muito bem para que que serve, então começa um grande evento, porque vem som e vem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o momento em que vem uma voz desse tereco-teco, que é essa roda iluminada, que está convidando a eles a. Bom, estamos aqui no futuro, um futuro bem distante, 2071, 2072, depende do ano que nós estamos. E houve um colapso e tudo está muito diferente do que foi um dia. E então essas pessoas que estão nesse futuro encontraram uma forma de se comunicar com essas crianças desse tempo e perceberam que essas crianças são as crianças ideais para ajudar nessa grande missão, que é salvar o mundo do aquecimento global. E vem um vídeo, uma grande mensagem perguntando para eles: vocês querem ajudar a gente a salvar o mundo e reverter esse esse grande colapso, né? Esse terrível acontecimento que é o derretimento das geleiras, que é, enfim, o fim de tudo que a gente conhece. Então, depois de apresentar tudo isso, deles verem vídeos, contando como é que foi esse momento e o quanto todo mundo sofreu, os animais principalmente, a gente chama eles. O que vocês acham? Vocês querem colaborar para a gente construir um futuro diferente? Um futuro possível para nós e para os que vêm depois da gente? E aí é uma grande festa, porque todos eles querem muito fazer com que essa história tenha um outro rumo, que a gente tenha um final feliz. E aí eles topam muito e querem, sim, com certeza, embarcar conosco nessa missão. E aí a gente segue juntos em vários encontros, até o ponto final. E aí são diversas missões,
contando um tanto sobre a importância de cada elemento, a terra, a água, e como é que isso tudo colabora para a qualidade de vida que a gente tem, o que que é possível ser feito para a gente ahn, se cuidar melhor e cuidar melhor de onde a gente habita. E é isso, uma gama de missões lindas, fascinantes, encantadoras, que eles compartilham junto conosco ao longo de 3 meses, aproximadamente, em muitos encontros. Essa é a professora de origens. E agora a gente vem com o Matheus contando um pouco sobre Matheus Hoffman, nosso professor de nuvens, contando um pouco sobre a participação dele no nosso projeto. Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo, vocês me ouvem bem, né? Eu acho que sim. Sim? Dá para ouvir? Tá. Bom, eu sou o Matheus, eu sou professor das nuvens, assim como a professora Lu de Origens. Eu fui fazer um estágio aí numa dessas escolas, né, lá em Santa Catarina, na cidade de São José. É, E aí, eu, como professor de nuvens, que não é uma coisa assim também tão convencional, né? Não são todas as pessoas que já tiveram uma aula com professor de nuvens, também chego para apresentar ali o que que eu vou fazer, né? Eu, no caso, pesquiso como as nuvens se formam. E, para além disso, como nós podemos criar nossas próprias nuvens, né? Eu levo, inclusive, para as crianças um pedacinho de uma nuvem que eu consegui pegar numa expedição que eu fiz alguns anos atrás. É a minha nuvem favorita, a minha nuvem de estimação. A gente usa essa nuvem dentro da sala de aula para, enfim, em alguns momentos mobilizar algumas conversas e tudo mais, porque no fim das contas eu acabei nunca conseguindo ensinar para eles como que a gente constrói as próprias nuvens, né? Essa minha pesquisa que passa pela possibilidade de você misturar alguns elementos, tal como um alquimista que pega um pouco de vinagre, sal e suco de laranja e tenta criar uma nuvem a partir disso. Eu chego na escola com essa proposta, mas assim como a professora Luciana, que também a gente chegou a tentar dar uma aula juntos ali, né, nesse primeiro dia, a gente é interrompido por esse mecanismo ali que vem do futuro. E, enfim, como ela disse, a gente topa essa missão, né, essa convocação que se eu não me engano, a cientista é a Massami Alamer, né, essa mulher que está lá em 2072 se comunicando com a gente e relatando esse cenário de devastação climática que o planeta vive nesse futuro distópico, infelizmente, por conta dessas ações que o ser humano tem tomado no presente, né? Como isso tem afetado o futuro. Então a gente é convocado, a gente topa ser agente da SOS e a gente ganha esses crachazinhos maravilhosos. Inclusive, eu sou o agente borboleta monarca. Todos nós que topamos fazer parte dessa missão ali que a Maçã me convoca, a gente recebe um crachá, a gente recebe um diário, onde a gente vai relatar um pouco de como tem sido esse processo de cumprir as missões, e a gente meio que sela um pacto ali. Já que eu não vou conseguir dar minha aula de nuvens, né, já que agora a gente entrou junto nessa missão da SOS, vamos voltar aqui para a escola toda semana e juntos vamos descobrir o que que a Maçã me quer. Então, a cada semana, quando a gente voltava para a sala de aula, a gente encontrava a turminha, essa estante de livros, né? A gente descobre que ela é uma estante de livros circular, que está ali presente. Ela se comunica com a gente, né? A Massami, essa cientista, a gente ouve ela falando através da estante e a gente começa a receber as lições. Então, na semana seguinte, né, depois dessa primeira convocação, nós somos convocados para fazer uma entrevista com a Massami. A gente descobre que existe um tablet dentro de um dos livros, e aí nesse tablet a gente acessa um farol no Ártico. E a gente sabe que é lá de onde a Massami fala, né? Um farol que fica no meio do Ártico, em cima de uma geleira. E é dali que ela começa a passar as missões para a gente, principalmente, né? Então a gente usa esse tablet,
ao longo das semanas, a gente vai descobrindo que existem outros livros especiais ali que se comunicam com a gente de formas diferentes e que também fazem parte das missões. E conforme a gente vai cumprindo essas missões, como se fosse um efeito de mágica, começam a aparecer na lateral da estante alguns símbolos. Símbolos que representam o que essas crianças estão, de algum modo, aprendendo ali conforme elas cumprem essas missões. Então, por exemplo, o primeiro símbolo que aparece é de um planeta Terra com um termômetro que parece que está quente e tudo mais. Então, o símbolo inicial mostra esse cenário de aquecimento global. Então, é o primeiro contato que as crianças têm com esse assunto ali. A gente começa a conversar sobre isso, a gente vai descobrindo junto o que que isso significa. Bom, com o passar das semanas e das missões, a gente vai se aprofundando nesse cenário. Inclusive, uma das missões mais interessantes é quando a gente abre o portal para o futuro, né? Que a gente tem que descobrir uma senha que a Massami mandou, as Tutspits, que são umas caixinhas de fósforo pequenininhas com letras dentro dessas caixinhas. E essas letras elas vão formar a senha que vai abrir esse portal para o futuro, né? Para esse futuro verde. Só que essas senhas caem, por exemplo, em diversos espaços da escola, nos espaços que são os abridores e os fechadores de portal. Então, os abridores são aqueles espaços, o espaço verde, onde tem água, onde as crianças brincam, e os fechadores de portal são, por exemplo, espaços que representam esses danos que são causados no meio ambiente, né? O concreto, a saída de esgoto, enfim. Conforme a gente vai discutindo isso, a gente descobre a senha, a gente abre o portal, a gente libera mais um símbolo. Então é uma aventura que a cada semana a gente vai sendo transformado por alguma coisa diferente que nos ajuda a discutir a sustentabilidade, enfim, a preservação do meio ambiente de várias formas. Inclusive, um dia, uma das coisas mais malucas que aconteceu foi quando a gente ouviu uma baleia falando com a gente. Era uma baleia que fazia um barulho, a gente foi ver, abriu um livro e tinha lá a baleia Kira. Depois a gente descobriu que a gente, para conseguir se comunicar com a baleia Kira, a gente precisava entrar em contato com ela, a professora Aniraki. Queria convocar ela aqui para compartilhar um pouco também. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Karina, sou a professora de baleiês, a Prof. Anirak, que então é convocada, né, nessa missão a traduzir o que a baleia falou para as crianças. Então, a baleia faz um canto, né, como uma baleia jubarte, e a professora Anirak, então, ela é chamada e ela mora dentro de um submarino e ela é convocado então para traduzir exatamente o que aquela baleia quer dizer. Com isso, com esse chamado, eu apareço, eu estou dentro do meu submarino, né? Então eu sou projetada, eles falam comigo via telefone, WhatsApp, né? O Zoom aqui, a plataforma que vai me conectar ao submarino, né? Conectar com eles. E ali a gente então tem a primeira assim conversa com as crianças para que eles entendam o que a baleia quer dizer. Nessa pergunta, eles são estimulados a tentar entender gestos, sons abstratos, então, de um animal, da baleia, o que ela disse. Eu venho com elementos assim visuais e na conversa com eles a gente faz um estímulo, então, para tentar ouvir esse canto e traduzir então para o português, que afinal é o que ela quer dizer através de um teatro, né? Eu represento ali o meu arquivo, que eu sou uma pessoa apaixonada pelas baleias e vou atrás das baleias com meu submarino, junto todas as informações que eu tenho de todas as baleias que eu conheço, olho para as baleias individualmente, então a gente começa a entender um pouco sobre cada indivíduo, mesmo que seja da mesma espécie, ele tem uma personalidade, ele tem
um corpo diferente um do outro. E ali a gente fala com as crianças, mostrando o animal, também como a gente tem que aceitar cada um, falar sobre diversidade. Então, ali no olhar, na escuta do canto da baleia, a gente está ouvindo, então, individualmente, cada um, cada ser, né, individualmente. Então, essa conversa se dá de uma forma muito lúdica. Então, eu mostro para eles como que eu faço para escutar as baleias, o meu arquivo de sons, e eles entram, embarcam nessa escuta, então, para a gente tentar entender o que que a baleia Kira, que foi quem se comunicou com eles, o que que ela estava, afinal, dizendo. E a gente lê a carta que ela escreveu. Ela escreveu uma carta que eu faço uma tradução, né? Eu simulo uma tradução, e ali, dentro dessa narrativa da baleia, tem uma pergunta. Afinal, o que está acontecendo? É um grito da baleia. Ela pergunta para as crianças: afinal, o que está acontecendo com a nossa casa? E as crianças, então, elas se perguntam: o que está acontecendo com a nossa casa? E eu faço essa pergunta para eles: como é a casa de vocês? O que está acontecendo ao redor de vocês? Como é o entorno da casa de vocês? O caminho, o trajeto da escola até a casa? O que vocês estão enxergando? Então, eles são convocados a se perguntarem individualmente o que acontece com a casa. Então, é uma reflexão sobre o meio ambiente, mas uma reflexão sobre o indivíduo e sobre a percepção, né, sobre o que eles estão olhando ao redor. E a partir dessas perguntas, que eles fazem uma reflexão, anotam o que eles pensam sobre isso, as respostas são muito individuais, muito particulares, assim, a gente sempre busca estimular, então, exatamente o que aquela criança tentou dizer, como é que ela vai, e estimula para que ela fale com as suas próprias palavras, né? O que ela está enxergando, o que ela está sentindo, cheiro, som, cor, o que está acontecendo, então? Eles anotam, então, as suas percepções, seus relatos, e a gente, então, depois que eles fazem essa reflexão, a gente volta para responder para as baleias, então, o que eles estão vendo que está acontecendo com a casa, para que a baleia escute das crianças o que está acontecendo. Nessa resposta, na sua língua, na sua língua materna, né, no português ou no inglês, como a gente já teve experiência também, eles falam o que está acontecendo, a gente traduz então para o baleiês. Mas como isso se dá, né? Porque, enfim, é ali uma grande brincadeira para a gente tentar então falar na língua das baleias através de sons. Esses sons a gente fala também que acontecem diferente embaixo d'água. E o que que é o som embaixo d'água? Como é que as baleias se orientam embaixo d'água? Como elas se orientam? Elas enxergam? Elas escutam? Elas se orientam através do som. Então, embaixo d'água a gente tem outro tipo de ambiente que o som ele uma arma, né? É um elemento que faz com que as baleias se percam, né? Perdem a orientação, os navios, os testes nucleares, todos esses impactos humanos afetam diretamente as baleias e todos os seres vivos que estão embaixo d'água. Então a gente faz com que as crianças comecem a perceber que embaixo d'água tem um outro universo que se comunica de forma diferente. A carta então é lida por eles, né, a tradução, a resposta deles é construída e a gente transforma isso em sons como uma grande música, né? Eles brincando, a gente faz com que eles juntos construam então essa língua, palavras em português são traduzidas então para o baleiês e todos juntos narram essa resposta como uma música, um som, e juntos a gente envia essa resposta para o mundo.
um outro personagem que entra em cena, né, que é o Coda. E para que ele transmita, então, esses sinais de sons, que são as palavras construídas pelas crianças, para a nossa baleia Kira escutar e ouvir a resposta deles. Então, o Coda entra em cena e ele vai traduzir com um maquinário, com um elemento que faz o envio, então, desses sons para os golfinhos que enviam para as baleias e finalmente a Kira recebe o sinal e a gente fica todos felizes em sala de aula que o nosso envio, a nossa música, o nosso som foi então de fato escutado pela Kira. Então as baleias são as crianças são escutadas pela baleia e assim como a baleia é escutada pelas crianças. Então eu passo a palavra para o Coda, então que envia esse sinal. E Mari, acho que agora tu conta um pouquinho sobre os nossos próximos personagens, né? Perfeito. Anirak, muito obrigada. Não vou te agradecer em baleiês aqui, porque eu tô um pouco fora de forma, não tenho falado muito a língua das baleias, mas a gente pode fazer um encontro em baleiês qualquer dia desses. Bom, eu sou a Mariana, Mariana Rosa, já me apresentei anteriormente, e na Escola do Impossível eu sou professora, professoras, inclusive agora que eu vi que está no plural, professoras, porque a verdade é essa, a gente não é uma só, né? Somos várias professoras de histórias inventadas e criadas ao redor do mundo. Quem será que criou a primeira história? Quem foi que decidiu contar alguma coisa para alguém? Ou desenhar alguma coisa para alguém para simbolizar algo? Há quanto tempo isso foi feito? Será que faz 10 anos? Não, mais. Será que faz 1.000 anos? Não, mais. Será que faz 10.000 anos? 50.000 anos? Quantos anos será que faz que a primeira pessoa ou as pessoas criaram a primeira história? Essa é um pouco da minha professora impossível. Ela é apaixonada por histórias, pelo mundo da imaginação e pelo mundo real, pelas histórias reais que habitam o mundo da imaginação e ao contrário também. E aí a aventura começa lá no início, como a nossa professora de origem, que começou contando do começo, a Escola do Impossível. E a gente vai passando por todos esses episódios que são divididos semanais durante meses de trabalho. A gente passa por aventuras, por caça ao tesouro, pelo fundo do mar, encontra a Niraki. E aí a gente vai descobrindo cada dia uma missão diferente nesse encontro com as crianças, que são os agentes da SOS, essa organização secreta do futuro que conecta muitas pessoas em prol de reescrever o futuro do nosso planeta. E a gente vai se encaminhando para o final, para o encerramento dessa aventura, para o grande final, que é a chegada até o nosso portal. A gente descobre na Escola do Impossível, com as crianças, que tem uma localidade muito perto da sua escola, e isso vai variar de escola para escola, que eles encontram um portal que eles devem proteger. Eles se dão conta que tem um grande planeta que a gente habita e que a gente vai estudando e conhecendo mais sobre ele, mas as crianças se dão conta e são surpreendidas por um local muito próximo à sua escola, que é geralmente dentro do seu município, dentro, né, da onde a escola, que o projeto acontece, é esse ambiente, que aqui na imagem que a gente está vendo é a Escola do Meio Ambiente de São José, onde a gente facilitou projetos, né, coletivamente, mas já aconteceu em outros lugares. E a gente se dá conta que o portal está mais perto do que a gente imagina. E a gente vê que para proteger algo muito maior, a gente tem que começar por perto, pelo nosso bairro, pela nossa escola, pelos peixinhos do mar perto da nossa casa, que nem a Karina falou, pelos animais pelo que a gente vê quando a gente está indo até a nossa escola. Qual o cenário que a gente vive? Qual é o que que pelo que eu sou impactada, né, no meu dia a dia? Então, depois de muitos episódios e muitas missões, as crianças chegam até um portal que vai variar dependendo da cidade,
E ali elas se dão conta, que elas são as autoras do futuro. E aí elas escrevem depois, ao final do projeto, ao final da Escola do Impossível, elas criam um título e uma capa de um livro que vai ser enviado para o futuro, contando o que elas aprenderam e falando para outros agentes da SOS e para os outros adultos ali da comunidade escolar e também da comunidade onde elas estão inseridas, eh, falando sobre o que elas aprenderam e que agora elas são experts. E sim, elas podem falar sobre salvar o planeta, elas podem falar sobre o impacto que elas têm no mundo, elas e etc, etc, etc. Outras temáticas envolvidas no projeto. A Escola do Impossível, na verdade, ela é um convite para a gente imaginar mundos possíveis. Ela vem de uma urgência para falar de mudanças climáticas, aquecimento global, como a gente já comentou aqui algumas vezes, mas ela tem também outras subtemáticas para a gente falar sobre, como as temáticas de cada professor impossível que compõem a sua figura, que compõem o seu espaço, né? Se a gente fosse falar de teatro, é quase um subtexto que a gente cria, né? Como a Lu falou da questão das origens, o Matheus das nuvens, a Karina do baleiês, e aqui eu trago outras três arteeducadoras e professoras impossíveis que não estão com a gente hoje aqui, porque não puderam, mas que fazem parte dessa história. Então, junto, além do que a gente está trazendo aqui, tem outros artistas, educadores que já trabalharam na Escola do Impossível e que trouxeram. A Fernanda Nascimento foi professora de respiração quando ela participou do projeto. Então, ela ensinava as crianças a pensar sobre respiração, a respirar e trazer suas práticas de yoga para falar sobre isso. A Viviana Chames trouxe, ela era professora de terra, das terras e da terra, porque ela trabalhava a questão não só do planeta enquanto terra, mas da terra como material. Então ela trabalhava, ela levava algumas peças de argila, de barro para as crianças, e ela sempre trabalhava nesse lugar da onde a gente veio, né, da matéria e do ponto de chegada, da transformação das coisas. A Vanessa Garcia foi a nossa professora de corpo casa, então como uma artista do corpo, né, uma performance da cena, que é a Vanessa Garcia, ela trazia muito essa ideia da casa, o corpo como casa, da importância da gente estar, né, em respeito ao nosso corpo, criando com o nosso corpo e entendendo também o nosso corpo como a nossa própria casa e etc. Estou dando assim uma super pincelada por cima, porque se elas estivessem aqui, elas iam poder se aprofundar mais. Mas falando isso para dizer que, na verdade, a Escola do Impossível propõe também para a gente, enquanto arte educador, essa descoberta desse lugar do professor impossível, que nada mais é do que uma composição de um professor performer. Na verdade, a gente que está acostumado a dar aula de artes não é um lugar inédito, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer um pouco da nossa bagagem, da nossa pesquisa, de quem a gente é, da nossa formação e colocar isso nessa persona que está entre o real e o ficcional, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando e facilitando o projeto. A gente também está trazendo essa camada do nosso professor impossível e a gente também está cuidando ali do tempo, da demanda do real, das atividades que as crianças estão fazendo e de várias e várias outras coisas. Bom, a gente não vai conseguir se adentrar muito profundamente mais na Escola do Impossível, mas tem bastante material do projeto por aí. A gente pode depois, posso deixar os links todos aqui para vocês conhecerem mais sobre a Escola do Impossível. E agora, quando a gente abrir para perguntas, também podemos falar mais sobre. Mas, basicamente, a Escola do Impossível segue essa ordem, né? Que tem a ver com também uma criação de uma narrativa pensada em teatro imersivo. Então, isso é uma dos pilares, né, da Platô e na criação dos seus projetos. Por isso que a gente, quando fala, a gente fala do professor impossível, a gente fala desse lugar, né? A Platô desenvolve esses projetos que habitam a ficção e a realidade. Então, a aventura, o imaginário, o mundo imaginário entra adentra a sala de aula. Então, o professor impossível acompanha essa linguagem, né, que tem a ver com a abordagem pedagógica. Bom,
A gente falou um pouco da nossa visão enquanto professores impossíveis sobre o projeto Escola do Impossível. E aí agora eu gostaria de convidar, talvez, para a gente assim abrir os microfones e trazer um pouco também de outras trajetórias que, porque quando a gente pensa em professor impossível, a gente está falando aqui especificamente desse projeto, dessa abordagem. Mas eu conheço inúmeros professores impossíveis por aí que fazem da sua prática e da sala de aula mundos fantásticos e se desafiam também a trazer outras formas de ensinar. Dentro, a gente sabe ainda de alguns moldes que são mais formais, né? Às vezes a gente está em locais menos formais de educação, de arte e educação, às vezes a gente está em lugares mais formais de arte e educação. Então, gostaria de convidar os meus colegas aqui, Karina, Luciana e Matheus, para falar um pouco também, dar uma pincelada, porque eu conheço vocês e eu sei a trajetória tão diversa que vocês têm ao longo, né, da carreira de vocês enquanto artistas e educadores. Gostaria que vocês trouxessem também isso um pouco, para a gente ter esse panorama, assim, porque a gente se encontrou nesse projeto, mas muita coisa antecede e também acontece depois disso. Então, convido vocês a abrir os seus microfones e falar rapidamente, assim, da onde vieram seus interesses e também talvez esse cruzamento com o professor impossível. Como é que foi isso? Como é que chega nesse lugar? Bom, assim, eu foi me dada o que Karina, né? Não sei se vocês me enxergam, talvez estejam vendo o compartilhamento de tela, né? Tô Então, te enxergando, Cá, tudo certo. Te enxergando tá e me te ouvindo. legal. Então tá. Eu venho da música, né? Tenho graduação em arte sonora. É uma mistura de artes visuais com música, com som. Então, eu faço um estudo sobre o som, trabalho com audiovisual, som para cinema, teatro, trilha sonora, né? Então, esse estudo de som é o que mais me guia. Tem um artista brasileiro que me abriu a cabeça, que é o Hermeto Pascoal. Foi um grande, ele mas foi para mim um grande pensador e músico que amplia um pouco a perspectiva da música. Ele fala que tudo é música. Então, isso aí, eu interessar muito pelo som, pela música, e passei na minha trajetória pela arquitetura também, então tive a oportunidade de criar tanto cenários para shows e teatro, como praças que fazem som, né? Praças do som. Então, para crianças, trabalho com educação infantil e através de praças e de brincadeiras, as crianças elas vão adquirindo um conhecimento, né? A arte ela proporciona o entendimento sobre as coisas, né? Uma brincadeira pode desenvolver uma grande ideia, um pensamento complexo, né? Então, uma praça que tem um som, talvez não tão racionalmente é, ela não entenda, mas futuramente a criança brincando já vai ter aquela bagagem de ciência, de motricidade, de diálogo, de repertório sonoro. E eu gosto muito disso, assim, esse é o que mais me encanta, assim, para me adentrar mais e mais na educação e nos estudos sobre som e como a gente pode entender, então, essa linguagem que ainda assim é subjetiva, né? É a arte. Então, é um prazer estar nesse projeto aqui da Escola do Impossível, porque foi um estudo que eu fiz, ampliando também o meu conhecimento, né, que eu não tinha. Foi uma proposta da escola de falar sobre baleias, então eu comecei a estudar sobre as baleias e entender que elas se comunicam. O som delas é complexo, né? Elas têm uma linguagem muito sofisticada, assim. Elas têm, inclusive, composições, né? Tem
não só dizem o que elas querem para suprir suas necessidades fisiológicas, como elas fazem cantos que não significam nada. Então, são músicas. Então, é uma paixão. Obrigada, tá? Passo a palavra agora. Ah, eu posso compartilhar um pouco também. Bom, eu sou graduado em cinema, licenciatura em cinema, então eu tenho uma formação que pensa a educação ali desde o princípio, né? Essa articulação entre o cinema e a sala de aula. É, Desde o princípio do curso, eu tenho trabalhado com produção, roteiro, direção. Mas o que me enche mais os olhos mesmo é sempre esse movimento de levar o cinema para a escola e para outros meios de formação também. Mas aí, por que que eu sou o professor das nuvens, né? Porque antes de ir para o cinema, eu estudei meteorologia durante alguns anos e eu tenho um certo apreço por nuvens e o modo como elas se formam. Acho que é uma obra-prima assim da natureza, né? Uma obra de arte. E, enfim, eu sempre gostei muito também dessa parte. Por isso que eu acabei criando esse professor das nuvens em diálogo com essa bagagem que eu tive antes do cinema. Mas eu acho que assim, em resumo é isso, para eu não me estender muito. Eu acho que é minha vez então. É, bom, a minha formação é em artes visuais e eu sou ligada com arte desde que eu me conheço por gente. A minha primeira manifestação artística, eu penso que foi cantando, não recordo de nada disso, nada que não seja isso antes. E a partir daí, meu amor pela arte só cresceu e se desenvolveu. E eu tenho vivência com educação desde sempre, porque minha mãe e meu pai professores, e, e daí só mergulhei e mergulhei e receber o convite para construir essa persona, esse personagem para a Escola do Impossível me alimentou e me alimenta num lugar muito especial, porque eu sempre senti necessidade de viver a arte de um jeito diferente do que a escola convencional me oferecia. E, e poder, então, estar agora fazendo e vendo isso acontecer diante dos meus olhos é, assim, de um sabor que é difícil traduzir em palavras, inclusive. Ah, além de cantora, de sempre e arte educadora, eu também tenho um trabalho com dança de salão há mais de 10 anos e, toda essa bagagem aí me ajudou a construir essa persona. Desenvolvi uma pesquisa de mestrado voltada para a identidade negra através dos adornos de cabeça. Então, outro elemento que eu trouxe para construir esse personagem e, e o quanto que eu enxergo que isso é rico. Os meus olhos sempre brilham, eu sempre falo disso com muito prazer, porque de fato eu percebo que esse momento, viver isso e essa forma de exprimir a minha arte é o ponto alto, assim, da minha carreira. Eu realmente enxergo esse ponto como a resposta dos meus anseios mais íntimos, assim, de como realizar arte, de como ver a arte, através dos olhares das crianças, do jeito mais bonito que eu poderia experimentar, assim. Então, é lindíssimo e enriquecedor para mim. Isso. Bom, eu acho que faltou eu. É, eu sou atriz, tenho graduação e mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui do meu estado.
Então, eu fiz teatro em licenciatura, depois fiz meu mestrado. Minha pesquisa de mestrado foi teórica prática, onde eu fui atrás de histórias reais de pessoas. Acho que eu sempre fui muito apaixonada por contação de história, por história, e talvez isso que me encantou no teatro, que é uma grande arte de contar histórias e se relacionar com o mundo. Então, o Professor Impossível, eu acho que tem muito dessa minha pesquisa que surgiu na academia, mas que também eu levo para a vida e para outros trabalhos que eu faço também. Eu acho que minha conexão com a educação tem muito a ver com a minha mãe também. Reconheço muito ali no que a Lu contou. Acho que minha mãe é professora, tenho tias professoras, então acho que a educação sempre esteve presente também nesse lugar. E quando eu fui fazer teatro, a minha mãe falou: Não, tudo bem, quer fazer teatro? Faz, vai fazer faculdade, mas faz para licenciatura. Acho que foi a única exigência, assim, na época, porque a gente sabe que não é fácil ser artista no nosso país. Não sei se tem algum país que é fácil ser artista, mas o que era para ser quase um pré-requisito para eu fazer universidade e graduação, depois virou uma paixão. Sou muito apaixonada por educação e essa combinação de arte e educação eu acho muito poderosa. Acho que é uma forma de transformar vidas, a nossa vida, a vida de quem a gente tá ali impactando, trocando e aprendendo junto. Então, eu acho que é isso. Já vi que tem algumas pessoas que estão saindo da chamada e deram seus tchauz, mas gostaria de saber se tudo bem se a gente passasse alguns minutinhos. Podemos passar uns 5 minutos? Seria ok para todo mundo? Por favor, tá? Se puderem falar, deixa eu ver no chat. Ok, Sandra, obrigada. Beleza. Então, acho que a gente pode. Eu ia sugerir para a gente não se estender mais e já abrir também, eu acho que para perguntas e trocar uma ideia. Já ir para esse lugar das perguntas, assim, porque a gente tá falando do professor impossível, a gente tá falando uma forma de se relacionar com a sala de aula aqui através de um projeto, mas a gente tem as nossas práticas, as nossas bagagens, então eu gostaria já de abrir para um papo mesmo, fazer já, antecipar um pouquinho a nossa troca. Se alguém tiver alguma pergunta, já manda no chat ou liga o microfone, sinta-se à vontade para a gente ir falar um pouco mais do Professor Impossível e de outras possibilidades aí que vocês talvez tenham chegado até vocês, enfim. Então agora é o momento de abrir se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente tem assunto para seguir, não tem problema. A Tereza mandou ali no chat. Estive a ver a página da Platô, mas não entendo bem. É uma empresa. Sim, Tereza, a Platô é uma startup, é um estúdio que cria aventuras de aprendizagem e baseado aqui no Brasil, em Florianópolis, na verdade. E a gente desenvolve na Platô alguns projetos artísticos, pedagógicos. A Escola do Impossível é um deles. E hoje a gente está aqui para falar através da arte e educação do projeto Escola do Impossível. Não sei se respondi. Mariana, Oi. então, o projeto na Escola do Impossível, que eu achei bastante interessante, porque a gente traz a arte, né, de uma forma diferente para a sala de aula, de uma forma mais, que integra mais o aluno. Quando eu acessei o link, né, quando eu fiz a inscrição, quando o tema Escola do Impossível, eu pensei no processo da educação básica, porque para a gente fazer o trabalho, eu trabalho na educação básica. Trabalho de arte na educação básica, não sei se algum dos meus colegas é, trabalha nessa área, é, é um processo do impossível. Então, assim, na verdade, a gente é muito tirado o tempo da arte, né? Não é vista a arte como para agregar o conhecimento para o aluno. Então, assim, eu entrei pensando dessa forma, eu vou sair vendo de outra forma e pensando formas de fazer um trabalho de arte, sobretudo para o ensino fundamental. Eu trabalho
algumas atividades mais lúdicas que eu achei bem interessante do trabalho de vocês. Obrigada, Maria Prado. Não sei se alguém quer comentar, Lu, Matheus, Cá também, fiquem à vontade para a gente conversar e vocês trazerem, né, a experiência de vocês quando e cortou um pouquinho o final ali, Maria, o que tu disse, mas sim, é um grande desafio. A gente sabe que não é toda as escolas, né, que têm acessibilidade à arte e a essas outras matérias, né, que estão dentro das linguagens artísticas. A gente, na verdade, o projeto Escola do Impossível não acontece na disciplina de arte. Ele acontece, vai depender muito de cada escola e de cada currículo. Isso, né, tem toda uma negociação para entender quando que é o melhor, porque a gente geralmente a Escola do Impossível pega 2 períodos, né, diários. Então, mas sim, é uma forma de trazer a arte para dentro da escola de um outro jeito. Tem uma dramaturgia por trás do projeto e tem atividades pedagógicas, né? Então é nessa mistura que a Escola do Impossível acontece e as pessoas conseguem ver esse impacto ao longo, mas é uma batalha bem grande. Acho que trabalhar com arte e educação, né, no nosso país, então a gente vai tentando encontrar meios, então por isso também esses bate-papos, eu acho que a ITEC proporciona através dos think tanks e também a rede da ITEC em si, a gente também, eu acho que é tentar juntar forças e tentar enxergar outras maneiras de se trabalhar com a arte e educação, né? Então, tanto na localidade quanto em outros, de uma forma maior. Eu vi que tem umas pessoas perguntando também ali, a Francine já respondeu, que é a diretora da Platô. Francine, não sei se quer. Imagina, Tereza, fica tranquila. É, Não sei se vocês têm mais alguma dúvida também que querem trazer, fiquem à vontade. Eu acho que a gente pode. Fran, tu quer ligar o microfone também para falar alguma coisa sobre a Escola do Impossível? Eu vi que tu respondeu aqui no Não, chat. tô amando muito ouvir esse projeto lindo através de vocês, os profs impossíveis que dão vida e fazem a magia acontecer na sala de aula. Então, hoje eu estou gostando de estar aqui como ouvinte, estou encantada com os relatos e com tudo que vocês estão trazendo. Obrigada, viu? Legal. Bom, então fiquem à vontade também para seguir perguntando coisas, enfim, a gente vai respondendo. Eu queria que a gente, de repente, pudemos fazer um encerramento. Aqui tem alguns questionamentos, né, a gente discutiu em reunião ao longo para montar esse think tank. A gente teve que escolher, assim, bem pontualmente o que trazer, mas eu acho que de repente a gente faz uma rodada, assim, de nós quatro, talvez, trazer alguma percepção sobre uma ou duas desses pontos aqui, né? Pode ser a composição, uma palavra, autonomia, desafios sobre essa figura do professor impossível e também espraiando para a arte e educação de maneira geral, porque a gente tem outras práticas, né? Então, de repente, assim a gente pode se encaminhar para o final. O que que vocês acham? Tá. Acho legal. É, a- é para a gente começar? Eu começo? Acho que sim, Será? claro. Super. Tá, então eu vou escolher falar sobre autonomia, como a arte pode abrir espaço real para a autonomia das crianças dentro da sala de aula. Eu acho que, na minha experiência com arte e educação, e isso para mim também foi muito forte na Escola do Impossível, eu acho que é diferente de ensinar arte, né? Mas ensinar através da arte é uma outra coisa, principalmente num projeto desse que propõe esse foco na interdisciplinaridade, né? De falar sobre vários, enfim, assuntos através da arte.
E uma coisa que sempre me mobiliza muito, que eu acho que é o que fica, que por mais que a gente encontre, às vezes, turmas desafiadoras, alunos que, enfim, têm uma dificuldade de acompanhar o processo, que às vezes já tem aquele estigma que a própria escola, que não está, enfim, em condições ideais ali de receber esse aluno, coloca de que é o aluno bagunceiro, é o aluno que não quer nada com nada e tudo mais. Eu sempre sinto que os processos intermediados pela arte-educação permitem que esse aluno, que normalmente é rejeitado, marginalizado na sala de aula, possa ocupar um espaço de protagonismo que normalmente ele não ocupa. Então, eu vi muito isso na Escola do Impossível. Às vezes tinham turmas que a gente ficava, meu Deus, como essa turma é difícil de trabalhar, mas chegava no final do projeto, a gente via que aquele aluno que parecia um pouco disperso, que parecia não estar conseguindo acompanhar tão bem, na verdade ele evoluiu bastante, ele conseguiu aprender coisas, ele conseguiu enfim, ser ouvido, ser respeitado de alguma forma. Então, eu acho que é um dos pontos fortes, assim, para além do que o projeto fala sobre, enfim, preservação ambiental, sustentabilidade, aquecimento global, esse modo como as crianças elas são protagonistas das histórias que elas estão construindo ali e essa relação que a gente constrói com os alunos de modo que a gente escuta, né? A gente está próximo, a gente ouve, a gente conversa de igual para igual. E eu acho que isso é o mais especial, assim, chegar no final do período e ver que essas crianças elas se sentiram protagonistas da própria história, que normalmente, infelizmente, né, não é o senso comum das escolas públicas no Brasil, pelo menos, né? Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa? Cá, Lu? Só tentar ser breve, assim, que eu acho que essa parte de composição, o que que é o professor impossível, eu acho que tem uma qualidade ali desse projeto que é justamente quebrar um pouco o paradigma da escola como um professor que vem brincar com os alunos. Então a gente está representando, fazendo uma representação de um personagem, e ali a gente quebra um pouco e se transforma também num aprendiz, né? Nós estamos juntos com eles porque ali se dá uma necessidade de presença, né? E aí, na presença, a gente reflete junto. E aí, refletir junto é também ser um aprendiz e também fazer com que a criança seja estimulada a pensar individualmente. Eu acho que esse é o ponto mais interessante, assim, em sala de aula, que a gente consegue construir com eles através desse projeto. Gosto disso. Aproveitando já o gancho aqui, vou falar um pouco sobre como essa postura se diferencia, essa postura, essa persona se diferencia das práticas tradicionais de ensino. Eu acho que, assim como Karina trouxe agora, esse convite para que nós possamos brincar e explorar juntos, acredito que isso nos leva para um lugar de estamos, independente se agora eu sou a pessoa grande aqui, você é a criança, nós estamos juntos na mesma missão. E, e eu tô aqui para colaborar com você e você comigo. Eu acho que isso leva para um lugar que se distancia da ideia de que o professor é o detentor de todo conhecimento e a criança, o aluno, é o vaso vazio que precisa ser preenchido. E isso me contempla muito, assim, porque eu realmente acredito que esse é o caminho, eu acredito que é aí que construímos, de fato, e que esse processo fica engrandecedor, e que ele fica é, realmente, para além de aprendido, apreendido, né? Tipo, guardado. Essas memórias que construímos com essas crianças ao longo dessa caminhada até aqui, com certeza jamais vai ser esquecido.
porque eu recordo de mim com aquela idade, vivenciando coisas que até hoje recordo. E então eu penso que tudo que já foi construído até aqui vai ficar para sempre guardado nessas cabecinhas. E com certeza vai colaborar para outras coisas, assim como essa, fantásticas, que vão surgir a partir dessas crianças que tiveram essa oportunidade de viver esse momento conosco. Acho que é isso. Eu não poderia concordar mais com o que foi falado. É, a gente poderia ficar aqui muito o dia todo, eu acho, né? Assim, essas temáticas sobre a professora impossível, sobre educação, sobre, né, quando o projeto está em acontecimento, a gente faz reuniões periódicas de acompanhamento. Então, acho que tem um lugar também dessa reflexão que a gente, que como sempre me dou conta do quão é importante nutrir. E eu acho que aqui, na verdade, a gente abriu esse diálogo para falar um pouco dessa composição, dessa figura, né, do projeto Escola do Impossível através do Professor Impossível. E a gente poderia ficar muito mais tempo aqui discutindo e falando sobre todas essas questões que nos movimentaram para o Think Tank, e também outras questões, né, pensando sobre. Tá bom, Tereza e Sandra, muito obrigada. A gente vai seguir aqui mais um pouquinho, só para finalizar, porque vai ficar gravado. E aí, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente poderia seguir pensando também, né, nessas perguntas que movem não só a Platô, mas também, enfim, o nosso setor enquanto arte e educação, enquanto educadores, artistas da cena, pesquisadores. Então, essa conversa não termina aqui, na verdade, né? Eu acho que a gente é um convite, na verdade, para a gente seguir trocando e falando sobre modos de fazer. A gente às vezes fica muito preso, enfim, nos modos antigos, né, de se fazer e que já existem e que estão consolidados e tudo mais. Mas como é refrescante quando a gente consegue também encontrar outras práticas, outras formas de se fazer arte, de se fazer educação, de se pensar nessa figura também do educador, da educadora, nessas hierarquias, enfim, muitas camadas, né, desse projeto e da arte e educação em si. Mas eu acho que para mim ser professor impossível é tudo isso que já foi falado e um pouco do que está aqui e além disso, na verdade. Eu acho que para mim fica muito forte a imaginação, a troca, a autonomia, esse lugar da não hierarquia, como a Lu trouxe, a autonomia que a Karina trouxe, junto com esse espaço de invenção no desafio que o Matheus também trouxe. Acho que e muito mais. Então, eu só queria terminar assim, e a gente finalizando a nossa troca de hoje, dizer que é sempre uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, que são os meus colegas, meus amigos queridos. A gente se conheceu na escola, fazendo Escola do Impossível, e a gente, né, seguiu para a vida. Então, esses encontros são muito importantes também. E que tem muitas formas de se fazer, tem muitas formas de se imaginar, de se criar e entender as nossas práticas. Isso é rico, isso é bom, isso permite com que a gente possa fazer coisas diferentes e trocar com outros olhares, né? Então a gente não precisa sempre estar fazendo o mesmo, a gente pode inventar e habitar esse entre, que eu acho que é ser professor impossível, que é ser arte educador, na verdade. E, enfim. Só agradecer esse espaço. Vou colocar aqui, se você está assistindo essa gravação e esse vídeo, vou colocar na descrição alguns links importantes para você acompanhar a Escola do Impossível, os artistas que estão aqui hoje, sobre a ITEC também, que é a organização que está proporcionando esse encontro de hoje. Então, é isso. Fiquem à vontade para falar mais alguma coisa se desejarem, e a gente vai se encerrando e se despedindo.
Eu acho que Juro. a Fran tá com o microfone ligado. Eu vou ativar o Ok, mute. então. Ah, tá, Fran. Quer falar, Lu? Eu acho que eu só quero agradecer esse espaço, ter a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês, que, para além de colegas, são pessoas muito consideradas, e é, poder falar um pouco sobre a formação, poder falar um pouco do que a gente entrega dentro de sala de aula. É, é realmente muito maravilhoso poder ter essa troca com vocês e me sentir à vontade para ser a professora de origens, para trazer um pouco da minha vivência e dividir isso com vocês. É muito gratificante. Saibam que vocês estão aqui comigo e eu vou levar sempre. Isso aqui, isso aqui é de outro lugar e vai para outro lugar e é muito maior do que a gente conseguiria trazer em palavras aqui nesse tempo. Então, muito obrigada, pessoal. Maravilhosas, amei muito, parabéns, arrasaram, é tão gostoso ouvir, enfim, o projeto com tantos ângulos, tantas camadas, e foi uma delícia dividir esse pedacinho da tarde com vocês. Ai, obrigado, gente. Foi ótimo também estar junto aqui, mais uma vez, relembrando esse projeto tão incrível que me marcou bastante. Ah, é isso. Espero vida longa, a Escola do Impossível. Eu também me despeço aqui com, né, feliz que a gente está conseguindo compartilhar também com o público em geral, né, porque isso fica lá em sala de aula e a gente não tem oportunidade de mostrar, assim, o que a gente faz, que é tão legal. Então, que bom que ficou registrado, que está aqui um pouquinho do que acontece. E espero que tenham outras oportunidades de a gente botar em prática de novo. Valeu, pessoal. Sou muito grata.